Olá, meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: conhecer a Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos conhecer Jesus Cristo através de Gênesis capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 24, e Gênesis capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 20. Recentemente, Deus me colocou em um novo desafio. Eu comecei a ensinar a Bíblia para crianças. Eu já tinha vivido essa experiência no passado, na minha adolescência, mas já tinham muitos anos que eu não vivia isso. E aí eu fui dar a primeira aula. E quando eu fui dar a primeira aula, eu me deparei com algo que eu havia esquecido, que é a sinceridade das crianças. As crianças são sinceras e, na maioria das vezes, extremamente espontâneas. Elas falam o que querem e se movimentam e se expressam da forma como desejam e acabam tendo menos filtros se isso vai magoar, machucar ou não. Por exemplo, se você vai ensinar Bíblia para um determinado adulto que não está muito interessado em aprender isso, há chances maiores desse adulto disfarçar que ele até tem interesse. Ou pelo menos esse adulto talvez se esforce para não atrapalhar o seu ensino, principalmente se você estiver numa sala com outras pessoas. Pode ser que ele faça uma cara de sério, de que está assistindo ali, mas ele nem está ali presente. As crianças não. As crianças são muito sinceras e quando elas não estão presentes, elas realmente demonstram que elas não estão presentes. Elas começam a pegar os celulares, elas começam a puxar conversas paralelas com os amigos ao redor, elas começam a fazer comentários, muitas vezes para te desconcertar e tirar você do foco da aula, e começam a perguntar em que horário a aula vai acabar. E o que aconteceu? Quando essas coisas começaram a acontecer, eu comecei a perceber uma irritação, porque de alguma forma a reação dessas crianças ao que eu estava ensinando começou a ferir o meu ego, o meu orgulho. E quando eu cheguei em casa e fui tratar disso diante do Senhor, o Senhor começou a me ensinar algo sobre o amor. Ele começou a me ensinar que o amor verdadeiro é aquele que ama independente das circunstâncias. É aquele que ama independente de como essa pessoa se comporta ou de como essa outra pessoa que você está amando age para merecer ou não o seu amor. Porque o amor de Cristo é aquele que te amou antes mesmo de você merecer. Se você tem esperado que essa outra pessoa se comporte de uma forma apropriada para que você possa amá-la, no fundo você não está amando a essa outra pessoa, você está amando a si mesmo, porque você está esperando uma versão que te agrade mais dessa pessoa para então oferecer o seu amor para ela. E foi durante esse ensinamento que Deus começou a falar comigo também a respeito de um outro assunto que está muito conectado com o amor, que é a morte. Gi, mas que relação tem a morte com o amor? A relação que existe entre esses dois é que aquele que está em Cristo precisa morrer para si, para verdadeiramente expressar o amor bíblico, o amor de Cristo. Enquanto estivermos muito vivos para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, para o nosso ego, para o nosso orgulho, não expressaremos o amor real, o amor de Cristo. Para expressar o amor real, o amor de Cristo, para alcançar esse alvo, que é o alvo do cristão, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, é necessário morrer para si mesmo por completo. Só dessa forma Jesus Cristo viverá em nós por completo. E dessa forma estaremos verdadeiramente vivos. Gi, por que você está falando tudo isso? Porque no texto de hoje nós vamos conversar sobre a morte e como de alguma forma essa morte como vencida nos coloca mais perto de Deus. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 22, do versículo 20 ao versículo 24, ou seja, o pedacinho do capítulo 20, e também vamos ler o capítulo 23 completo, tá? Do versículo 1 ao versículo 20. Vamos conversar e meditar sobre os principais temas, né? A principal mensagem que esse texto quer trazer ao nosso coração. Se você acompanha a série aqui no canal ou no Spotify, a série de capa a capa, né? Que tem o propósito de meditar na escritura de Gênesis a Apocalipse, procurando conhecer mais a Cristo, conhecer mais a Deus e a responder a esse conhecimento em amor,
Você deve se lembrar que no último vídeo nós conversamos sobre o ápice da história de Abraão. Abraão, esse homem de fé, que foi chamado para viver com Deus, que foi chamado para caminhar ao lado do Deus único e verdadeiro, e a partir desse relacionamento ser o pai de todo um povo separado que ama e que vive para esse Deus. No último episódio, esse homem foi provado por Deus. Deus disse para que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. E Abraão, movido por fé, cheio de fé, de confiança nesse Deus, ele foi capaz de chegar até aquela montanha de Moriá e de fato levantar a faca contra o seu próprio filho, mas ali ele foi surpreendido pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus, que poupou a vida do seu filho e aprovou Abraão por ter demonstrado através de uma obra proveniente de um coração cheio de fé que ele de fato amava a Deus mais do que tudo, mais do que a promessa, mais do que o seu próprio filho. Ele amava a Deus mais do que todas as coisas. E esse é o alvo do cristão, amar a Deus mais do que todas as coisas. Mas lembra o que eu disse no começo? Para se amar a Deus sobre todas as coisas, é necessário morrer para si mesmo, é necessário morrer para suas próprias vontades, para os seus próprios desejos carnais, para o seu ego, para o seu orgulho. É necessário não viver para si, mas viver para o outro e para o Senhor. E foi exatamente isso que Abraão demonstrou quando foi capaz de ir e seguir a ordem de Deus a ponto de quase tirar a vida do seu próprio filho. Abraão morreu para si mesmo. Importava a ele agradar a Deus, a obedecer o seu Senhor e a fazer a vontade dele sobre todas as coisas. Agora, depois que nós chegamos no ponto alto dessa história, o texto de Gênesis vai começar a sofrer uma transição e nós vamos ver gradativamente o tom da história mudando. Até agora, desde Gênesis 12, nós estamos com Abraão no centro da história, ocupando o centro da história, mas isso está prestes a mudar. O autor desse texto, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, começa a nos trazer algumas informações e vai transicionando a história, de forma que logo, logo, nós teremos um outro personagem ocupando o centro dessa história. Mas a história continua sendo a mesma, a história da salvação de um povo. A história continua sendo essa. O que nós vamos ver de mudança são os personagens que vão começar a entrar nessa história, o tom que vai começar a mudar, novas gerações vão ocupar o centro da história da redenção. Vamos ler Gênesis capítulo 22, do versículo 20 ao versículo 24. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor, Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Então, no capítulo 22, nós vimos Abraão ser provado por Deus, como eu já mencionei aqui no vídeo. Depois de toda essa provação que vai acontecer, Abraão segue para o acampamento em Berzeba e continua vivendo ali. Passado algum tempo, Abraão vai receber notícias, boas notícias, da sua família que havia ficado lá em Ur dos Caldeus. Lembra que Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus? Abraão era filho de um homem chamado Terá. Esse homem Terá teve outros filhos. Ele teve um filho chamado Arã e ele teve um filho chamado Naor, além de Abraão. Arã morreu ainda em Ur dos Caldeus, mas antes de falecer, ele teve alguns filhos. Ele teve Ló e ele teve Milca. Milca vai se casar com o próprio tio, chamado Naor, que era irmão de Abraão. E Naor e Milca vão ter filhos, que vão ser apresentados para nós agora nessa porção do texto. Então Abraão está recebendo notícias da sua família que havia ficado lá em Ur dos Caldeus. E a notícia é muito boa, porque é notícia de vida. Olha, Abraão, o seu irmão
teve filhos, a família permanece, há vida nessa casa, a família está sendo perpetuada, eles estão bem, você tem sobrinhos. É isso que está sendo comunicado a Abraão. E é muito interessante porque aqui a gente vê o autor falando sobre os filhos que Milca deu a Naor, que é a esposa oficial, digamos assim, de Naor era Milca, mas ele também tinha uma esposa de segunda classe, né? Se é que a gente pode dizer assim, para ficar fácil de compreender, que na época era chamada de concubina. E é muito interessante porque quando a gente lê o texto, a gente percebe um nome aí que chama atenção, que é o nome de Rebeca. Por que o nome de Rebeca chama atenção? Porque a gente está falando de um período da história onde era muito raro os nomes femininos serem registrados nos livros e nas histórias. Eles geralmente não apareciam. Quando você pega uma genealogia, você vai ver vários nomes masculinos. Parece até que não existiam mulheres na época, mas isso não é verdade. O que acontece é que pela cultura da época, né, uma cultura machista, algo que não é segundo o coração de Deus, mas era uma realidade ali do coração maldoso do homem, né, do homem que eu falo enquanto ser humano, coração pecaminoso do ser humano, né, deturpando tudo que Deus criou. Existia essa questão de que as mulheres eram consideradas inferiores, portanto elas não ocupavam os registros. Então a gente vai ter o nome de vários homens ali na história e raramente o nome de uma mulher ou outra. Quando o nome dessas mulheres aparecem, isso já deve ligar um pisca-alerta na nossa cabeça de que esse nome é importante, de que existe algo muito importante em torno dessa mulher, porque se ela está sendo mencionada no relato bíblico, com certeza tem algo importante aí que vai surgir, porque não era o convencional, não era o habitual que o nome das mulheres fossem registrados. Mais adiante na história, nós vamos chegar lá, a gente vai descobrir que Rebeca vai ser a futura esposa de Isaac e a próxima matriarca. Isso mesmo, a próxima mãe das nações, a próxima mãe daqueles que têm fé em Jesus Cristo. E por que isso é tão importante? Veja só, Moisés introduz o nome de Rebeca. Moisés está trazendo para nós, leitores, o nome das próximas pessoas que vão começar a surgir na história, para a gente entender de onde elas vieram. E olha como isso é importante, porque os próximos versículos que nós vamos ler vão nos ajudar a entender por que era necessário ter uma nova matriarca. Vamos ler comigo capítulo 23, versículos 1 e 2. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Então, quando a gente começa o capítulo 23, a gente já começa esse capítulo com a notícia do falecimento de Sara, a matriarca, esposa de Abraão, aquela que caminhou, que peregrinou com Abraão todos esses anos e que esteve ao lado dele, vivendo a promessa e obedecendo a direção de Deus. É verdade que Sara teve momentos de queda, é verdade que Sara, no desespero, apelou para os costumes humanos e entregou Agar, a sua serva, nas mãos do seu marido, achando que dali viria o filho da promessa. É verdade que Sara agiu com incredulidade quando riu da promessa que o próprio Deus declarou sobre a vida dela. Sara teve momentos de fraqueza, porque Sara, assim como eu e você, era uma mulher, um ser humano, alguém que foi gerado em pecado e que precisa de redenção, que precisa do próprio Deus para se aperfeiçoar e deixar para trás suas velhas práticas pecaminosas. Então, Sara teve momentos de queda, mas ela era uma mulher de fé. E Hebreus vai deixar isso muito claro para a gente, porque Hebreus vai dizer que foi através da fé que Sara foi capaz de gerar em seu ventre idoso e estéril o filho da promessa, Isaque. Então, Sara, sim, era uma mulher que demonstrou fraquezas como qualquer ser humano, mas era uma mulher cheia de fé em Deus e ela caminhava ao lado do seu marido. Sara é importante na história da redenção, assim como seu marido Abraão é importante, porque para que Isaac nascesse era necessário que Abraão se unisse a Sara. O material genético dos dois está envolvido no nascimento de Isaac.
E Deus está dessa forma construindo toda uma nação, toda uma linhagem separada para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador Jesus Cristo. Então, Sara tem papel fundamental nessa história. Ela é uma mulher muito importante e ela é um exemplo para nós, mulheres que têm fé em Jesus Cristo. Pedro vai mencionar isso em uma de suas cartas. Vai dizer que Sara é a nossa mãe na fé. É o exemplo de toda cristã como uma mãe pela fé. Assim como Abraão é o pai da fé, Sara é a mãe da fé, a matriarca. Um papel fundamental na formação, na origem desse povo, dessa nação de onde vem Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é por isso que a morte dela é registrada na Bíblia, a morte de uma mulher, mas não somente isso, a idade em que Sara faleceu é também registrado, algo que é muito raro aparecer na Bíblia, no relato da morte das pessoas, principalmente o relato da morte de uma mulher, aparecer um detalhe como esse, né? A idade em que ela faleceu. Como a Bíblia nos traz a idade em que ela faleceu, a gente consegue também saber quantos anos Isaac tinha quando Sara faleceu. Isaac tinha 37 anos de idade, porque ela vai falecer com 127 anos e ela teve Isaac com 90. Então, Isaac, quando Sara falece, ele tinha 37 anos, o que nos mostra que Deus foi tão bom e tão misericordioso com Sara, que ele não somente permitiu que ela gerasse Isaac, ele permitiu que ela amamentasse Isaac, e ele permitiu que ela presenciasse, que ela vivesse todo o crescimento e o desenvolvimento do menino. Sara não somente viu, mas ela participou, ela educou, ela de fato criou o seu filho e foi imprimindo nele as digitais da fé. Agora que a matriarca, né, a mãe da fé, faleceu, como isso vai ser, como a história da redenção vai continuar? Né? Isaac precisava de uma esposa para dar continuidade a essa linhagem, a essa descendência separada. E aí, como Moisés faz questão de, antes mesmo da morte de Sara, trazer para nós um nome feminino que vai ficar ecoando na nossa cabeça, que é Rebeca, ele está dando pistas do que vai acontecer lá na frente. Enquanto tudo isso estava acontecendo por aqui, Deus estava cuidando também das coisas por lá. Deus é o Senhor da história. Nós podemos descansar nele. Nós não temos o controle das coisas. Muitas vezes nos desesperamos, né? E ficamos pensando, ai, mas se eu morrer, o que vai acontecer? Quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai cuidar do ministério? Gente, nós somos meros seres humanos e precisamos ter clareza disso. Nós não somos insubstituíveis e nós não temos o controle de nada. O nosso descanso precisa ser o Senhor. É Deus quem cuida de todas as coisas. Quando Sara falece, Deus já estava levantando Rebeca para se casar com Isaac. E essa verdade deve trazer conforto aos nossos corações. Creia nisso, Deus é quem cuida de você. Você não tem controle sobre o que vai acontecer no futuro, mas Deus já está orquestrando tudo de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Deus está cuidando de tudo. Deus é um Deus que tem um povo, né? Não é só você, não é só uma pessoa, ele é o Deus de um povo. Ele é o Deus das gerações. Depois de Sara e Abraão, Deus já estava levantando toda uma geração que daria continuidade às suas promessas, que daria continuidade aos seus planos. Então, se hoje essa preocupação com o futuro, essa preocupação com a família que está longe, ou com uma realidade distante que você não tem controle nenhum, se essas preocupações estão tirando a tua paz, que em nome de Jesus hoje você receba o alívio, a paz que excede todo entendimento, a paz de ter entendimento de que você tem um Deus que é o Senhor da história, que tem o controle em suas mãos, que cuida dos de cá e também cuida dos de lá, que é o Senhor das gerações, que é o Deus de um povo e, portanto, você pode descansar. Você não precisa brincar de Deus. E glória a Deus por isso. Sara faleceu e Abraão então chorou e lamentou a perda da sua esposa.
A forma como Abraão reage à morte de Sara era uma forma muito convencional, muito da cultura do Antigo Oriente, que vivia de forma muito intensa o luto. Eles de fato choravam amargamente, se entristeciam e de fato vivenciavam a dor do luto, encerravam esse ciclo e davam continuidade. Isso é, inclusive, algo muito inteligente para a gente aprender com eles. Precisamos viver as nossas emoções até o fim, encerrar os ciclos. Porque, infelizmente, muitas pessoas que ignoram a dor, que ignoram o sofrimento e simplesmente passam por elas, ignorando a existência delas, estão se tornando cada vez mais doentes. Assim também como aqueles que não encerram o ciclo, que vivem a sua dor e continuam vivendo ela e não encerram o ciclo, também estão adoecendo. Enfim, Abraão vai lamentar pela perda da sua esposa, vai sofrer todo o seu luto até o fim, vai encerrar esse ciclo e dar continuidade a algo que ele precisava fazer e que estava em sua mente. Antes de nós falarmos sobre o que Abraão vai fazer que estava em sua mente, eu quero conversar com você um pouquinho a respeito da morte. Sara era de fato uma mulher muito importante, como eu já expliquei até aqui, eu acredito que você já entendeu. Ainda assim, ela era apenas uma mulher. Ela era apenas um ser humano. E o que eu quero dizer com isso? Que nós fomos criados do pó e ao pó nós voltaremos. A morte é um inimigo que nós vamos precisar enfrentar. Todos nós precisaremos enfrentar a morte. Será o último inimigo a ser enfrentado em nossas vidas. Gi, mas Paulo diz em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses, que a geração que irá ver o dia da ressurreição, que irá ver o dia do Senhor, essa geração não irá dormir, né? Essa geração não vai morrer como de fato, como nós entendemos a morte hoje. É verdade, a geração que vivenciar o dia do Senhor, o dia da ressurreição, não vai passar por esse sono, essa morte que Paulo menciona. Mas Paulo vai dizer que ainda essa geração terá que ser transformada. O corpo terá que morrer para receber um corpo glorificado. A transformação acontecerá, será necessário que aconteça. Porque tudo que é corruptível, ou seja, tudo que é perecível, tudo que tem fim, que é o nosso corpo caído aqui na terra, precisa ser substituído pelo que é incorruptível, por aquilo que não tem fim, por aquilo que não se desfaz, que não se deteriora. Então, até mesmo aqueles que verão o dia do Senhor precisarão passar por uma transformação para receber um corpo glorificado, um corpo que não se deteriora. Então, a morte, ela é uma realidade para todos nós, tanto de forma concreta, a morte mesmo de forma concreta, quanto a morte em relação a nós mesmos, como eu mencionei no começo do vídeo. A vida do cristão é uma jornada de santificação. E a jornada de santificação, gente, é um processo de morte gradativa. Sim. Quando Jesus Cristo chega na vida de alguém e essa pessoa entende que Ele é o Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador, quando a fé nasce no coração dessa pessoa, dá início ali um processo de morte e, ao mesmo tempo, um processo de vida. Como assim, Gi? O que eu quero dizer é que quando nós começamos a caminhar com Jesus, começamos a vivenciar esse processo de santificação. Um processo que é guiado pelo próprio Espírito Santo, que vai nos tornando cada vez mais santos, cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, cada vez mais distantes do nosso antigo eu, dos nossos pecados, das nossas carnalidades. Então, quando você começa a caminhar com Jesus, você está morrendo para si. Você está dia após dia matando o seu velho homem, dia após dia morrendo para as suas vaidades, para os seus desejos, para as suas vontades, para a sua carnalidade, para tudo aquilo que é seu e que não agrada a Deus, que é seu e não reflete Cristo, que é seu e não expressa o caráter de Cristo. Você está morrendo para isso gradativamente. E à medida que você vai morrendo para isso, a vida vai crescendo em você. Porque quanto mais você morre para si mesmo, mais de Cristo se expressa em você e através de você. E em Cristo está toda a nossa vida. Então, à medida que nós morremos para nós mesmos, mais vida verdadeira nós temos. E esse é um processo, é uma jornada que
todo cristão deve vivenciar até alcançar a maturidade plena. E a maturidade plena está em morrer por completo para si mesmo, para que Cristo viva em você de forma completa. Lembra da frase famosa, né, de Paulo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, esse é o auge, esse é o alvo da maturidade cristã. Morrer por completo para si mesmo, de forma que Cristo seja expresso plenamente em você. Então, essa morte todos nós precisamos encarar diariamente. Precisamos, dia após dia, morrer para nós mesmos, para que Cristo então se revele em nós, para que a vida que está em Cristo seja cada vez mais abundante dentro de nós. De forma que quando você chegar lá, quando você estiver encerrando a sua carreira como Paulo, você de fato finalize esse processo, matando aquele restinho que falta e se entregando completamente nas mãos de Deus. Porque, gente, a morte nada mais é do que estar realmente completamente rendido. Nós não temos como evitá-la. Então, a morte é um processo que assusta o homem, porque é um processo que tira das mãos do homem qualquer ilusão de controle que ele pensa ter. É estar completamente entregue nas mãos do Senhor. E depois que nós enfrentamos esse último inimigo, em Cristo nós obtemos vitória e ressuscitamos. Abraão então vai encerrar o período de luto, de lamento, né, pela morte da sua esposa e vai seguir para a sua próxima tarefa, para algo que ele precisava resolver.